Existem várias proibições que são impostas no candomblé que os mais velhos, mais antigos, nunca nos explicaram por quê. Mas você quer entender o porquê disso? Então, me acompanhe nesse vídeo até o final. E se você está chegando aqui pela primeira vez, ainda não me conhece, eu sou Tom Lore, você está no canal Historiando Axé, onde a gente fala sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana. O candomblé tem inserido dentro da sua cultura o respeito aos mais velhos e os seus ensinamentos, dentro de uma hierarquia religiosa, cultural, que são bases tanto da cultura do candomblé quanto da cultura ancestral. Ou seja, a hierarquia dentro do respeito aos mais velhos, justamente porque eles têm conhecimento, vivência para nos ensinar e nos ensinar sobre a vida. Isso no passado era levado muito mais a sério do que é levado na atualidade. Então, por isso, os mais velhos não ousariam questionar, perguntar, indagar e questionar de qualquer forma o seu mais velho quando lhe era imposto uma proibição. Você não pode fazer isso, você não deve fazer isso. Então, eles seguiam, obedeciam. Por quê? Eles obedeciam e respeitavam os mais velhos e a hierarquia do candomblé. Só que eu não estou falando que a gente deve seguir dessa forma e a gente simplesmente tem que se calar ao saber disso, ao conhecer essa cultura religiosa, porque estamos em outro momento, em outra época história, mas precisamos entender e compreender o passado para entendermos por quê muitos dos conhecimentos chegaram até nós sem uma explicação e uma justificativa. Por quê? Esses mais velhos não tiveram essa justificativa, não tiveram essa explicação, não questionaram, porque essa não era a cultura da época, justamente pelo respeito. Se meu pai falou que não era para eu vou fazer e acabou. Não vou questionar ele por quê. Se ele me quiser me ensinar, eu vou aprender, mas se ele não me ensinar, eu não vou questionar. Na atualidade, o candomblé, na cultura atual do candomblé, isso está se acabando. Eu falo no sentido não do não respeitar o mais velho, de não respeitar o conhecimento, a hierarquia do candomblé, mas sim, o seu mais velho vai te ensinar alguma coisa e você vai querer saber o porquê. Porque é um momento cultural do candomblé, histórico do candomblé, totalmente diferente. Só que a gente não pode julgar o nosso mais velho por ele não ter aprendido a justificativa que hoje a gente quer. Os babalorixás da atualidade, sim, podem e devem, sim, se aprofundar, estudar, aprender cada vez mais para compreender as coisas do passado, os ensinamentos do passado, para ensinar para os seus mais novos, porque os mais novos hoje, sim, são questionadores e isso é maravilhoso. Isso faz com que a cultura, a história, a tradição do candomblé e não vá se acabando assim de uma hora para outra. Vai se mantendo a cultura e com maior facilidade, aonde os nossos jovens abiãs e aôs, os nossos jovens ebomes vão aprendendo, escrevendo, digitando, arquivando, mantendo essa cultura religiosa para que ela seja passada com muito mais integridade do que era no passado dentro de uma cultura oral. Hoje em dia temos sacerdotes muito mais abertos e compreensivos a questionamentos, sentando com calma, explicando, dando aulas. Não que os nossos mais velhos não davam. Muitos de nós aprendemos com esses mais velhos. Só que, pelo motivo histórico, cultural da época, eles acabavam aprendendo tudo que hoje questionamos, que não era um questionamento da sua época, do seu passado, mas o questionamento da atualidade é justamente outro. Por quê? Os jovens são muito mais questionadores no sentido de se aprofundar cada vez mais e entender que quer saber o porquê eu não posso fazer. Por que eu não posso fazer? Não se faz isso. Por que não se faz isso? Então, a gente precisa entender essa diferença cultural. E isso não quer dizer que os nossos abais eram relapsos. Não, que eles não se preocupavam em aprender e eram desonestos ou são desonestos ao repassar esse conhecimento. Simplesmente é essa diferença cultural. Ou seja, eles são frutos de sua época e de seu tempo. Hoje já podemos aprender, estudar e propagar o candomblé com esses questionamentos, com esses ensinamentos que a gente, como sacerdote, acabamos aprendendo. Por quê?
Aprendemos também dentro dessa cultura os babalorixás mais antigos, mais velhos, os intermediários, como eu, por exemplo, e muitas das vezes não nos questionamos sobre algumas coisas que os mais novos questionam. Então, isso faz com que a gente se aprofunde cada vez mais em determinadas áreas da história, da cultura, da liturgia do candomblé, para termos um conhecimento melhor e maior para ajudar e termos a capacidade de ajudar a dirimir esses questionamentos. Mas uma coisa que é imprescindível de eu deixar bem claro aqui: não podemos utilizar disso daí, né, para julgar, para poder lidar ou falar dos nossos abás, dos nossos mais velhos com desrespeito, porque eles não sabiam responder isso. Não, eles são fruto da sua época e do seu tempo. Nós, como frutos da nossa época e do nosso tempo, podemos melhorar essa propagação do candomblé e propagar em respeito justamente à cultura dos nossos abás, propagar um candomblé com a sua atualização, vamos dizer assim, dos questionamentos da época do qual vivemos. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, não deixa de se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos publicados aqui toda semana sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana. Eu agradeço a sua companhia até aqui, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.